Nesses dias, lá no grupo mediúnico, nós recebemos uma comunicação de uma mulher, um espírito desencarnado, que odiava os homens. O que ela fazia? Ela estava obsediando outras mulheres e gerando ódio pelas pessoas do sexo masculino. O meu nome é Bruno Marota, seja muito bem-vindo ao canal. E se você gosta de espiritismo, por favor, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Essa mulher, esse espírito que se apresentava no sexo feminino, enquanto estava aguardando a chegada do dialogador e havia a possibilidade dela dar a comunicação para um dialogador homem, já estava praguejando e xingando todos os homens, dizendo que odiava a todos eles, que detestava os homens e coisas assim. Mas a dialogadora que chegou era mulher, então ela ficou mais sossegada, agradeceu, ficou feliz de ter recebido uma dialogadora feminina para conversar. Reclamou um pouco do médium ser homem, falou que preferia que fosse mulher, mas que não gostaria de dialogar com os homens, porque detestava todos eles. E durante o diálogo, ela começou tentando convencer a dialogadora de que os homens de fato eram maus, que eram um problema. E a dialogadora, uma dialogadora especial que nós temos, uma pessoa de um coração muito grande, que normalmente consegue aplacar os ódios no coração dos espíritos, ela começou a interrogar a alma daquela mulher para saber o que havia acontecido com ela. E pouco a pouco ela falava. Ela teve várias vidas como mulher. E em várias ela teve que se prostituir. Em várias ela trabalhou com o sexo. E assim ela era sempre usada pelos homens, pelas pessoas do sexo masculino. Mas não era esse o principal problema. E pouco tempo depois ela contou a encarnação que estava de fato gerando todo aquele ódio nela. As encarnações anteriores geravam algum sentimento ruim, mas havia uma reencarnação específica que ela detestava e que gerava todo aquele sentimento ruim. Foi então que ela contou a respeito daquela fatídica encarnação. Ela havia perdido o marido e, por algum motivo da cultura ou da sociedade da época, que era uma sociedade um pouco mais antiga, não sabemos a época exata, com a morte do marido, ela ficou sem poder se sustentar e coube ao filho dela sustentá-la, já que o marido dela, falecido, não tinha irmãos. Então a responsabilidade ficou para que o próprio filho cuidasse dela. E o problema foi que esse filho não cuidou da forma como deveria. Ele acabou abusando sexualmente. Ele acabou obrigando a própria mãe a ter relações sexuais com ele de forma contínua. Algo que degenerou completamente o espírito e a mente daquela mãe, que não aceitava aquela situação. Mas como ela era sustentada pelo rapaz, e eu não sei as condições daquela sociedade, nem a época específica, ela acabou aguentando aquilo. Até que um dia ela ficou grávida do próprio filho dela. Uma situação realmente deprimente. E aí ela relatou que decidiu fazer um aborto. Ela, sem aguentar a situação a qual ela havia sido submetida, ela praticou um aborto do próprio filho, que também era neto dela mesma. E na sequência, antes que se completasse, o que indica que ela usou algum tipo de remédio ou medicamento, ela tirou a própria vida. Então, imagina a situação em que esse espírito se encontrava do lado de lá. No final da comunicação, quando ela estava sendo levada para tratamento na colônia espiritual, foi permitido ver que ela ainda tinha a barriga. O perispírito dela ainda dava mostras da gravidez dela e ela carregava dentro da própria barriga uma espécie de feto, que eu não sei exatamente como isso acontece, mas eu sei que o perispírito ele é plasmado pelas nossas ideias. Então, por estar grávida e ter tirado a própria vida nessa condição de gravidez, ela se manteve nesse estado, o perispírito dela se manteve nesse estado do lado de lá. E era possível ver o feto dentro da própria barriga, já que era um espírito. E realmente foi uma situação muito deprimente, muito brutal, que nessa hora toda a carga emocional
daquele espírito foi transmitida para mim e eu realmente desandei a chorar por alguns minutos. Foi um impacto emocional muito grande que eu não esperava. E isso me trouxe algumas reflexões. Isso, claro, traz algumas reflexões para o momento em que a gente vive aqui. Por que existe um feminismo tão exacerbado? Por que existe um ódio tão grande contra os homens? Porque em determinado momento, em muitas sociedades, os homens tiveram o poder e não souberam utilizar esse poder. E acabaram gerando esse tipo de sentimento, gerando essas situações e esses sentimentos do lado de lá. E muitas mulheres passaram por situações completamente desagradáveis, situações como essa que são inenarráveis, situações muito difíceis de serem descritas. Imagina todo o ódio que essas pessoas trazem ao reencarnar. É uma situação muito difícil. E aí a gente entende o ódio de uma pessoa dessa. É claro que a gente não sabe o passado dela, não foi descrito. Nós não sabemos o porquê ela passou por essa situação. A gente tem uma vaga ideia. A gente sabe que esse espírito passou por vidas de prostituição. E é claro que há um motivo para ela ter vivido esse momento. A gente não consegue saber exatamente, mas a gente, pelo conhecimento da doutrina espírita, consegue imaginar as situações que levaram a esse momento. E veja que com os mecanismos da reencarnação, nos fica muito mais fácil compreender aquilo que está acontecendo aqui no nosso planeta. Aqueles que um dia foram oprimidos, agora, na verdade, querem se vingar e querem passar a oprimir. É natural que isso aconteça. Só que se isso continuar acontecendo indefinidamente, o ódio nunca vai terminar. Se você é homem hoje, poderá ser mulher amanhã. E se você é mulher hoje, poderá vir a ser homem amanhã. Então, não cabe esse tipo de disputa, esse tipo de discurso. O que cabe no Espiritismo é que somos todos seres humanos. E que se nós voltamos em determinado sexo, é porque nós temos coisas a aprender naquele sexo. E que se nós não aprendermos as coisas que temos a aprender naquele sexo, nós viremos na próxima encarnação naquele sexo novamente. E se hoje somos homens ou somos mulheres, amanhã poderemos ser do outro sexo. E é isso que a gente tem que entender. E é por isso que a gente tem que buscar, de fato, uma igualdade e uma harmonização, sem a superioridade. Ah, mas você está falando isso porque você é homem? Não, eu estou falando isso porque amanhã eu posso estar na outra condição. E aí, estando na outra condição, eu vou sofrer os efeitos daquilo que eu mesmo estou fazendo agora. Então, uma pessoa que está aqui agora, gerando um benefício para o sexo no qual ela está agora, pode ser que na próxima reencarnação ela sofra as consequências daquilo que ela mesma gerou agora. Então é algo que nós temos que refletir a respeito. O assunto é muito complexo. Eu poderia falar aqui por horas e horas, mas eu vou me focar somente nisso. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, o seu like e encaminha para um amigo que também é fã do Espiritismo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique bem.